Olá, paz do Senhor. Mais uma semana estamos aqui com a mensagem da semana para você. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Estamos aqui fazendo uma série sobre os milagres que Deus operou através da vida de Elias. Primeiro nós falamos sobre a falta de água, que através da palavra de Elias foi decretado ali que não mais iria chover durante 3 anos e meio. E o milagre foi que os corvos, alimentaram Elias no rio Querite com pão e carne todos os dias. Ele bebia a água do rio. E depois falamos sobre a viúva de Sarepta, onde ela havia com ela apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e ali o milagre foi que não faltou azeite, não faltou farinha enquanto não choveu. Foi uma palavra dada por Elias, foi um milagre maravilhoso que aconteceu. Logo depois nós falamos sobre a ressurreição do filho dessa viúva de Sarepta, porque Elias permaneceu ali durante muito tempo e em determinado momento ele veio a falecer. Mas Deus usou Elias para que a fé daquela viúva se fortalecesse e ela cresce mais em Deus do que no profeta. Agora nós vamos falar sobre um outro milagre, vamos falar sobre o sacrifício, que se encontra em 1 Reis, no capítulo de número 18, a partir do versículo 30. Acompanhe comigo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-me segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Até aí. Vocês estão imaginando isso? Vocês imaginam esse lugar de sacrifício? Imagina essa multidão toda ali perante, Elias, a responsabilidade de Elias, a fé que Elias teve ao ponto de dizer, ao ponto de intimar o rei Acabe a chamar o povo, tanto os sacerdotes de Baal quanto os de Acera, que Jezabel trouxe segundo a casa dela. E o povo, ele andava em 2 caminhos. Ele às vezes era de Baal, de Acera, ele às vezes era do Deus vivo. E isso tudo, houve uma confusão no povo de Israel. Aconteceu que Elias chamou o rei e falou com o rei: olha, vamos ver quem é o verdadeiro Deus, para que o povo creia no verdadeiro Deus. E o primeiro milagre já era por causa disso, porque o povo estava andando em 2 caminhos. E o Senhor pediu, falou, usou Elias para proferir uma sentença. E durante 3 anos e meio não choveu.
E o interessante é que depois que reparou todo o altar, primeiro nós temos que reparar. Nós não devemos usar uma coisa que foi usada por outra pessoa. Quando você vai morar numa casa alugada, ou quando você compra uma casa e vai morar ali, antes de você morar, você deve reparar a casa, você deve colocar a presença de Deus ali, você deve santificar aquela casa, você deve dizer àquele espaço que aquele lugar vai habitar uma família de fé, uma família do Senhor. Nunca se esqueça disso. E o interessante é que depois ele tomou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Na nossa casa, nós precisamos demonstrar que somos do Senhor. Nós precisamos demonstrar que aqui, na sua casa, como eu estou agora na minha, filmando isso para você, dizendo isso para você através desse vídeo, é que na nossa casa, na sua, na minha, aqui é lugar do Senhor. E que tudo possa lembrar o Senhor. Essas pedras eram uma lembrança de cada tribo de Israel. E depois também ele armou a lenha, preparou todo aquele lugar da forma que pudesse pegar fogo. Ele imaginou que ali ia queimar, ia subir a fumaça como aroma agradável ao Senhor. E aquela lenha ali ele preparou. E em cima daquela lenha ele colocou o bezerro em pedaços, tipo um churrasco, colocou ali em cima da madeira, não é? E pôs a lenha. E depois ele pensou, esse povo precisa crer, sabe? Muitas vezes as nossas atitudes, nós precisamos ser ousados para que o povo creia em Deus. Nós precisamos declarar, nós precisamos agir, nós precisamos orar em público. Você já orou por alguém bem no calçadão de São João Nepomuceno? Ou você que não está em São João, você já orou no centro da cidade onde você mora? Você já deixou as pessoas verem você orando por alguém? Experimente fazer isso. Ao findar dessa oração, você vai sair dali cheio da graça, cheio da plenitude do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar como honrou Elias. Esse milagre de Elias foi glorioso. E ele pede para encher 3 vezes o rego. O que era naquele momento a água ali? A água era algo muito precioso. Todos nós já sabemos disso. Quantas pregações nós já ouvimos sobre isso? Muitas vezes nós devemos deixar, sabe, um tempo precioso para a gente estar ajudando alguém também. Fazendo isso, nós estamos adorando ao Senhor. Amém? E continuando aqui, que depois que ofereceu-se a oferta de manjares, né? O que era a oferta de manjares? Era flor de farinha, azeite, incenso, cereais. Era algo cheiroso, algo gostoso, algo que demonstrava ao Senhor a generosidade de Deus. Era um presente ao Senhor. Uma flor de farinha era uma medida de farinha, e queimava, colocava fogo naquela farinha, cereais, ou então no incenso, ou então no azeite, você colocava fogo e subia como aroma suave diante de Deus. E depois disso, ele faz uma oração pequena. Ele levanta um clamor alto diante de... Clamor tem que ser alto, mas imagina a altura, imagina o volume dessa voz. E Elias diz, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ali ele começa a lembrar de onde eles vieram. Ele começa a lembrar do passado deles. Nós viemos de Abraão, pai Abraão, Isaque e Jacó, Israel. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Muitas vezes nós queremos que Deus haja, mas nós não nos identificamos como servos do Senhor. Nós lembramos que Deus é Deus, mas nós não nos colocamos no lugar de servos do Senhor. Eu te convido hoje a pensar como você tem se colocado. Você tem se transformado, você tem se colocado diante de você mesmo e diante dos irmãos, das pessoas, da sua família, como servo do Senhor, como serva do Senhor. Você tem vestido essa vestidura de servo do Senhor? Isso é importante você crer. Porque aqui diz, manifeste, Senhor, hoje, e eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Nós devemos andar segundo a palavra do Senhor.
E diz aqui: responde, Senhor, responde para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Porque a sentença lá era 3 anos e meio sem água, com fome, deserto. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Não foi o sacrifício normal como todos os outros. Não foi aquela carne cheirando, carne cozida, assada ali, a fumacinha subindo. Não, o Senhor veio e consumiu, desceu fogo, queimou imediatamente a lenha, a carne. Olha como diz o texto, então, no versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Vocês imaginam isso? Que bomba que aconteceu ali, foi uma dinamite ali de fogo, desceu e consumiu tudo. Quando eles olharam, não havia mais nada, nem água. Tem dúvida quem é Deus ali? Ninguém teve dúvida. E que você possa ser como Elias, que você possa ser ousado essa semana como Elias, que você possa lembrar do que Elias fez, como ele foi usado, e que você seja tremendamente usado também. Deus te abençoe. Boa semana para você. A paz do Senhor. Tchau, tchau.